É isso aí, boa noite. É uma boa noite de salvação. É Shalom. Vou te saudar com a paz que excede todo o entendimento, com a paz que vem de Deus. E vou te chamar para mais uma reflexão. E mais um dia, mais uma noite. E vamos continuar aqui com o propósito eu vou chamar de mudança de fase. O que Deus me chamou foi para tirar tudo que está aqui, são palavras oradas, palavras abençoadas, aonde eu oro e falo, Senhor, revela a tua vontade, revela a tua palavra. E aí Deus vai dando, são momentos especiais, momentos de consagração, jejum, né? Cada um aqui é um momento. E eu tenho tudo registrado, tanto no meu coração, nas tábuas do meu coração, gravado pelo Espírito Santo de Deus, como na Sagrada Escritura. São datas diferentes, são momentos diferentes, são avivamentos diferentes, são intenções diferentes, são comandos diferentes do Espírito Santo. E assim tenho me movido, exercitando aí a musculatura da minha fé, né? E hoje, pela manhã, Deus me fez bem forte e a gente vai trabalhar hoje aqui Hebreus. Se você quiser conferir na sua Bíblia, eu até aconselho, tá? Hebreus 11, aqui está o Hebreus 11, 1, e eu vou chamar para o Hebreus 11, Oséias 6, 3, e o Hebreus 11, 1, e Hebreus 11, 6. Eu vou pegar aqui a minha caneta para a gente acompanhar. Então nós vamos refletir e meditar esta palavrinha aqui, ó. Tá? Vou abrir aqui na Sagrada Escritura para conferir com o quadro e conferir com você. Hebreus, ele está lá nos livros, as cartas do apóstolo Paulo aos Hebreus, né? Está bem depois de Coríntios, Romanos e por aí. Na minha Bíblia aqui, a João de Almeida, Estudo Pentecostal, está na página 2319. Não sei se na sua Bíblia vai estar assim também. Mas se você tiver uma Bíblia que nem esta, é nessa página que vai estar. 2319. Vamos lá. Diz assim, ora, esse é o versículo 1, tá? Sem fé é impossível. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Existem outras versões que têm outros dizeres. E no versículo 11, que também é base da palavra que vamos meditar hoje, pela fé, também, capítulo 11, versículo 6. Não é o capítulo 11, versículo 11, não. É capítulo 11, versículo 6. Capítulo 11 de Hebreus 1, que acabamos de ler, e agora o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Essa palavra Deus me deu em 16 de 11 de 2024. Foi num período de consagração, de jejum. É um dos jejuns que às vezes eu declaro, jejum de 12 horas, 24 horas, que sempre tem um propósito. E aí eu medito muito, porque jejum, sem muita oração, sem muita busca na palavra e adoração, ele é uma dieta, tá? Existe dieta, vários jeitos. Então jejum, ele tem que ser questões espirituais. Jejum espiritual é jejum com muita leitura de palavra, meditação, não é que você precisa escrever bastante. Estatisticamente, tudo que eu escrevo, leio, releio, medito, eu gravo mais. Eu consigo absorver mais, eu consigo aprender e consigo captar em minha memória. Mas vamos, sem mais delongas, vamos ao texto e vamos à interpretação desta palavra e o que o Espírito Santo vai nos revelar hoje. Então diz aqui, ora, sem fé. A fé é o firme fundamento. O que é a fé? O que é a fé para você?
medite, reflete. O que é a fé? E a fé diz, a fé, em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, né? 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É complicada essa palavra, não é? Mas não é não. Vamos lá, o Espírito Santo vai revelar para você assim como tem revelado para mim. A fé, ou seja, em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Ó, Hebreus 11, 6, tá vendo? Duas palavras que vamos trabalhar. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, ou é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que vai até Deus, aquele que busca Deus, aquele que quer Deus, precisa acreditar que Ele existe, precisa crer que Ele realmente é Deus, precisa crer que Ele criou o universo, que Ele é o nosso Criador, que Ele é tudo que a Bíblia diz, tudo que a Sagrada Escritura diz. Quem é Deus? Né? Depois a gente vai falar quem é Deus, mas vamos aqui. Então, quem vai até Deus, quem busca Deus, quem acredita que fala, né? Muitos falam que acreditam em Deus, muitos falam da boca para fora quem é Deus. Mas, segundo aqui essa palavra diz, é impossível agradar a Ele sem ter fé, ou seja, sem acreditar. Né? A fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, que vai acontecer, ou seja, e a prova das coisas que você ainda não viu. Vamos então para uma questão prática. Quando entramos numa empresa para começar a trabalhar, né? Eu aceito a proposta de emprego, eu sou aceito naquela empresa como empregado, e aí eu recebo o quê? Uma promessa de que eu vou trabalhar um mês ou 15 dias que seja, e após aquele 15 dias de trabalho ou 30 dias de trabalho, eu vou receber o quê? O ordenado, o salário. Então a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, porém eu ainda não vi. Eu acredito. Então o meu empregador, o meu patrão, né? Ele promete que vai me fazer um pagamento depois de 15 dias ou depois de 30 dias. Então eu espero receber esse pagamento, porém eu ainda não vi ele, não vi esse dinheiro. Então eu espero, a fé é o firme fundamento, é o início, né? É o alicerce daquilo, mas é a prova das coisas que não se vê. Então a prova de que eu ainda vou ver. É complicado, mas não é complicado. É um complicado sem ser complicado. Então a fé, o que é a fé? É o firme fundamento. Então eu preciso estar acreditando, eu preciso estar acreditando sem duvidar. Né? Você começa a trabalhar numa empresa, você entra ali feliz, contente, começa a trabalhar, dá o seu melhor de si, mas você vai fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias aí com aquela fé, com aquela esperança, com aquilo, né? Com aquela convicção que chegou no dia que o patrão falou que vai pagar, ele vai pagar. No 5º dia útil, no último dia do mês, né? Para servidor público, é 30 dias que trabalha, né? Para cada um tem regras, para cada cidade, para cada estado, enfim. Mas é isso. Então fez ali uma profissão, uma promessa que vai acontecer. Então você não viu o seu pagamento, mas você espera essa promessa que não viu ainda, mas vai acontecer. E assim é o Evangelho. Assim foi Deus para nós. Não é diferente. A fé também pode ser comparada a uma outra situação. Um construtor, né? Um engenheiro foi recém-formado, ou alguém que comprou ali uma propriedade, e ali tem aquele terreno, e ali ele planeja e faz uma planta, e ali ele vai construir um prédio, vai construir casas, vai construir alguma coisa, o que for. Ele tem ali uma ideia, tem ali um projeto, tem ali um sonho, mas ele começa do nada, do zero. Então ele limpa aquele ambiente, ele prepara todo aquele ambiente e ele começa da onde? Do fundamento, do alicerce. Então ele começa a cavar,
e faz ali, para quem é construtor sabe do que eu estou falando. Então ele faz as medições, começa as cavações, e olha que o investimento desses baldrame, desse alicerce, desse fundamento, ele é muito alto e muito assim de valores, porém fica tudo escondido. Olha, vai raciocinando aí a vida cristã, a vida no Evangelho. Eu costumo dizer que Deus trabalha muito tempo, isso de Gênesis e Apocalipse é provadamente nos heróis da fé, que ele trabalha muito tempo em nós, por nós, para depois trabalhar através de nós. Então, quanto tempo Deus trabalhou na vida de Abraão, quanto tempo Deus trabalhou na vida de Davi, na vida de José, quantos foram os processos que ele passou para chegar onde chegou, para depois ele ser, José no caso, governador do Egito. O homem que era o segundo na presença do rei, e de certa forma ele até no rei ele mandava, porque a miséria não aconteceu e depois a glória de Faraó foi tão grande por conta do que Deus tinha dado para ele, do conta da administração dele. Então, se for raciocinar, ele ficou até acima do rei, né? Porém, o próprio rei disse, abaixo de mim no trono é você. Mas quanto tempo demorou para ele chegar lá? Ou seja, quanto houve de preparação de Deus na vida dele. Deus preparando o coração dele, a mente dele, alicerçando ele, como em Tiago, né? São Tiago diz, tendes muito gozo, muita alegria, quando passares por várias tentações e várias privações e várias provações, para ser desaprovado no final. Então é assim que Deus trabalha, é desse jeito. Então o construtor está ali, ele faz ali as escavações, ele aprofunda e joga ferro, joga concreto, joga areia, joga cimento, né? E vai ali uma fundação, muito dinheiro, muito investimento e ninguém está vendo, mas está acontecendo, né? Quando a obra, né, para quem é construtor, quando a obra está assim nessa fase, ela é fechada com tatumes, né? Ninguém está vendo, está ali no oculto, está ali no escondido, tá lá, o engenheiro está construindo para alguém, o dono vai lá e olha, caramba, até desanima, porque não está vendo nada, não está aparecendo nada. Mas com o tempo, depois daquela fundação bem feita, daquelas escavações bem feitas, bem estruturada, e o importante de toda boa construção, de toda boa obra, é uma fundação bem alicerçada, bem enraizada, bem afundada, bem feito, porque depois vai nascer aquele prédio lindo, aquele monumento, e que não vai cair, que não vai ruir. Então o alicerce precisa ter uma fundação. Por isso essa expressão, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam que vai acontecer, mas também é a prova das coisas que não tem visão óptica, que você não está vendo, mas vai estar acontecendo. Né? Então o construtor vai ali, constrói, né? E vai ali fazendo naquele período, e é um grande período, mas daqui a pouco ele começa a erguer as paredes, daqui a pouco ele começa a dar o acabamento, e quando tira ali aquele tatume, está lá aquela construção muito bem feita, muito bonita, e que todos conseguem enxergar e olhar para aquilo e ter uma grande admiração, né? São assim em palácios, são assim em prédios, são assim em condomínios, né? Quem você olha para hoje, vamos dizer aqui perto, Alphaville, quem daria alguma coisa para Alphaville nos anos 70? Então você olha Alphaville lá nos anos 70 e olha hoje, e você olha aquelas mansões e fala, cara, como isso tudo aconteceu? Então foi o quê? Um planejamento, um projeto, um fundamento para chegar. Então precisaram acreditar. E tem muitas pessoas que compram, né, propriedades na planta, no projeto. E o Evangelho ele tem base nisso também. Tá? Isso para ficar mais fácil de entender. Então o que acontece? Se você não tem fé, que Deus existe, nem vá até Ele, porque você não vai agradá-lo e não vai conhecer porque você não acredita. Mas eu te dou um ponto para você acreditar que existe Deus. Quando você olha para uma semente, o agricultor, vamos agora falar do agricultor. O homem do campo, o homem que
que produz, ou quem, né, nasceu em 70, nasceu em 60, nasceu em anos 50, tem aí o privilégio, ou você que é do interior, ainda tem o privilégio, e nós sabemos que tudo que vem para a mesa nossa, tanto do pobre como do rico, quem mora na cidade, quem mora na zona rural, tudo que vem para a mesa sai do chão, sai da terra. Né? Vivemos através do que se produz na terra. Então, muitos não valorizam e não param para poder refletir. Mas o homem do campo tem um grande valor. E parabéns para quem planta. Eu planto, eu sei como é que é. Você pega uma sementinha, Jesus usava muito esses exemplos da semente. Então a fé é do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para você falar para o monte, transportar de um lado para o outro, e ele vai acontecer. Por quê? Porque você teve fé. Né? É óbvio que você tem que usar o nome de Jesus, né? Fazei tudo, em Colossenses 3,17, fazei tudo em nome de Jesus. Tudo que façais, seja em obras ou por palavras ou ações, façai em nome de Jesus, dando honra e glória a Deus Pai. Então esse é Colossenses 3,17, é mandamento, é ensinamento, e é assim que faz. Então com a fé, no nome de Jesus, algo acontece. Né? Jesus, ele curava hoje de manhã, o Senhor trouxe em João, 1 de João 5,4, que diz, a fé, né, pela transformação, da renovação nossa, e através da fé, é a fé que vence o mundo. Isso é uma palavra muito boa, é uma palavra de firmeza. Então a fé, e quando Jesus andou na terra, que é o Deus encarnado, e ele chegou naquela mulher do fluxo de sangue, que tocou na tua orla, a tua fé te curou. Né? E todos, ele não chegou e falou, eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu te curo, eu te liberto. Não, a tua fé. Então você precisa se mover em fé, exercitar a musculatura da tua fé, para alcançar os seus prodígios, sinais, maravilhas, milagres. Só vai alcançar se você tiver fé. Aí você fala, poxa, aí como é que eu vou ter fé? Os discípulos falaram, ensina a nós a ter fé. Né? Porque Jesus deu uma bomba atômica na mão deles. Amai, né, Deus, os 10 mandamentos resumidos em 2, amai a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com tudo que você tem, com todos os teus bens. Amar a Deus acima de tudo, prioridade. E depois amar o teu próximo como a ti mesmo. E ainda depois ele falou, amai os seus inimigos e orai por todos aqueles que te perseguem. Aí ele jogou a bomba na mão dos discípulos, aí o discípulo chegou e apelou. Mestre, ensina a nós, acrescenta então a nossa fé. E aí ele disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, falará para um monte, parte daqui para acolá, e assim acontecerá. O que quer dizer isso? Fé do tamanho de um grão de mostarda. Por que Jesus pegou uma semente? Porque a semente ela germina. Você planta uma semente de abacate, apesar que ela é maior do que a semente do grão de mostarda, mas vamos aqui, abacate todo mundo conhece, é mais fácil de, né? Mostarda também, mas o abacate é melhor para ilustrar. Um abacate plantado, ele germina e sai uma árvore enorme, que os passarinhos se aninham e que a gente pendura nela e que nós sobe. E quantos abacates essa árvore não produz? Por anos. Então, por que Jesus disse uma fé do tamanho do grão de mostarda, ou seja, de uma semente? Porque a semente ela produz, a semente germina. Então, e a mostarda, apesar de ser uma semente pequena, ela vira uma grande árvore. Então é a questão de enterrou, o quanto vai produzir, o quanto vai multiplicar, o quanto vai, né? Então a fé, ela é o firme fundamento das coisas é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então você precisa crer sem duvidar. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então você não viu o céu, você não viu a eternidade, porém se você crê, você vai morar nela. Porque você espera. Porque é o firme fundamento. Então a fé é o que vai te levar até Deus, é o que vai fazer você ver Deus. E não é lá na eternidade, não é lá no céu, porque isso vai acontecer de fato. Mas é agora, é viver Deus agora, igual eu vivo. É ter a certeza da sua salvação. Ou seja, recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador. E ela é a fé
que vai trazer a transformação. Porque o maior milagre, o maior sinal, o maior prodígio, o maior milagre não é o cego ver, o surdo ouvir, o coxo andar. Não, o maior milagre é o seu nome está escrito no livro da vida e você ter a certeza da sua salvação e você ser transformado por esse Deus habitando em você todos os dias. Esse é o maior milagre do século e é o maior milagre do ser humano. Tá? Essa é a transformação da palavra, a transformação do evangelho, é a transformação de Gênesis e Apocalipse. Tá? Isso é o evangelho. Então, para agradar a Deus, você precisa ter fé, porque é impossível você chegar até Deus sem acreditar que Ele existe, que Ele é de fato. Então você vê uma sementinha plantada virar uma árvore e dá muito fruto. Se você não vê Deus nisso, sinto muito, eu preciso orar por você. Eu preciso interceder por você. Se você não vê Deus no sorriso de uma criança, na inocência de uma criança, se você não vê Deus na beleza da natureza, desse céu imenso, se você não vê Deus na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, ela não tendo um confronto, ela sendo o livro mais vendido e mais lido mundo afora, por milênios. Se você não vê Deus em tudo isto, então sinto muito, eu preciso orar para você para que você tenha um encontro com Deus. Porque hoje o ateu está acreditando que existe esse Deus. E temos prova de vários, falecido Enéas, enfim, que explicou Deus pelas partículas. Enfim, Deus existe, Deus é real e Ele está aí do seu lado. Tá? Sinta Ele aí agora. Então, você precisa acreditar. Então, se você se aproxima de Deus, se você crê que Ele existe, então você vai até Ele. Oséias 6,3 diz o quê? Está aqui, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, ou seja, como a alva, um clarão, Ele vai abrir os caminhos para que você conheça Ele. E aí a nós, ou seja, Ele virá a nós, virá você que está buscando Ele, Ele vai vir ao seu encontro, né? Como chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? Bênção, né? O agricultor, ele planta, ele não precisa, ele não olha se o tempo está bom, se está ruim, ele planta, ele prepara a terra, ele ara a terra, ele planta o tempo todo, porque ele espera por essa chuva serôdia, que é as bênçãos que vai ali fazer germinar toda aquela semente que ele plantou. Então ele planta uma sementinha, vai nascer aquele milharal. Ele planta, né, araucária, vai nascer aquelas árvores de 30, 40 metros, 50 metros. Eu tenho aqui perto, tenho aqui na rua, mais de 50 árvores desta. Uma árvore que chega a medir 50 metros. E que tem de raiz a mesma quantidade, a mesma profundidade. E que o vento balança, mas elas não caem. Enfim, esse é o nosso Deus. Se você não vê Deus nisto, você tem problema. Então é isso. Se você busca, se você quer muito Deus, Ele vai abrir os caminhos para que você conheça Ele. Então nunca Deus vem até você, Deus Ele está na porta. Apocalipse 3:20, estou à porta e bato, aquele que abrir, você abrir significa que você abre por dentro, você abre e convida, Ele não é intruso. E aí Ele vai fazer morada contigo, vai cear, vai tomar café, vai jantar, aí vai fazer morada em você, vai transformar você, tá? Então Ele vai abrir os caminhos e vai vir para você, ó, como chuva serôdia. Tá? Oséias 6,3, isso no Velho Testamento, Velha Aliança, Antiga Aliança, na Nova Aliança, já por apóstolo Paulo, e nós vamos fechar com Romanos 10,17, já pode ir memorizando isso. Então, eu creio que Deus existe, eu se aproximo de Deus, né? E Ele é galardoador. O que é galardão? Galardão é presentes do céu. Então, Deus é galardador daqueles que o buscam. Então, não é Deus te buscar. Ele é soberano. É eu que busco Ele. Tá? Se eu se aproximo de Deus, eu creio que Ele existe. Ele é galardoador. Ele vai trazer presente para mim que estou buscando. Então, os seus sonhos, os seus projetos, deposita nos pés do Senhor. Fale com Ele aí agora. Deposita e fala, Senhor, eu tenho essa necessidade, eu tenho essa carência, eu quero isso. E alinha esses projetos aos propósitos de Deus. Vai para a palavra, vai para a oração, vai para o jejum, vai para o sacrifício, porque tudo existe um preço. Tá? Jesus pagou o maior preço, morreu na cruz.
deixou o seu trono, deixou tua glória, deixou o seu esplendor e veio a esta terra para morrer por mim e por você, verter o teu sangue para nos resgatar para Deus. Então ele já comprou você e foi com preço de sangue. Então o maior sacrifício ele já fez. Você servir a Deus, obedecer princípios e mandamentos, na verdade você vai ter uma vida melhor, tá? Porque você não vai mentir para as pessoas, você não vai roubar, você não vai maltratar, você não vai... Então quando amar a Deus sobre todas as coisas, significa que você vai cumprir as suas leis, seus princípios e mandamentos. E amar o seu próximo como você mesmo, ou seja, jamais alguém quis se maltratar. Ou seja, pelo contrário, você se cuida, né? Você escova o dente, toma banho, você se alimenta, você pratica atividade física, você se cuida. Então você se ama. Então se você amar o teu próximo como você mesmo, você vai cuidar dele. Você vai ter paciência, você vai ser longânimo, você vai ter amor, né? Você vai ter compaixão, você vai orar por ele, vai interceder por ele, vai interceder por ela. Você não vai ficar bloqueando, recriminando. Não, você não vai ficar julgando, você vai, né, ser longânimo. Esse é o fruto que o Espírito Santo traz para você quando você aceita o Deus habitando em você. Eis que estarei convosco até a consumação do século, disse Jesus, Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Jesus não está na terra, mas o Espírito dele está aqui. E é ele que nos comanda, né? Se vivermos no Espírito, que andemos também no Espírito. Gálatas 5, tá bom? Então, já entendemos que Deus é galardoador. Então, eu preciso agradar a Deus. Não tem esse negócio, é tempo da graça, Jesus veio, já morreu por mim, e eu já acreditei nele, já batizei, já estou salvo. Não. Você precisa valorizar o que Jesus fez. Você não faz todos os dias os devocionais, você não faz todos os dias a oração, você faz porque você precisa. Jesus disse, Deus disse, e Jesus disse também, Deus disse em Deuteronômio na Velha Aliança, todos aqueles que me amam, eles vão provar que me amam através de quê? Observando minhas leis, meus mandamentos, meus preceitos e praticando todos os dias. E isso vai provar que me amam. E se você parar para pensar, poxa, então Deus ele precisa de ouvir declarações que eu amo ele todo dia. Não. Na verdade ele está protegendo, porque toda vez que você vai até Deus, que você ora, é impossível você ter raiva de alguém se você seguir princípios. Então Jesus disse o quê? Amai aqueles que vos perseguem, ou amai aqueles que te odeiam e orai por todos aqueles que te perseguem. Olha bem, se você começar a praticar isto, aquelas pessoas não te amam, não te odeiam, começar, a fulana de tal, ela me odeia, mas eu vou orar por ela, Senhor. Cuida dela, abrace ela, conforte ela, abençoe ela, faça com que ela seja mais amável, que ela seja mais dócil, que ela tenha também o teu carinho, o teu calor. Duvido se você começar a orar por ela, se você vai ter a mesma raiva dela. Ela pode ter raiva de você, ela pode querer te ignorar, mas você orando por ela, você vai ter um sentimento de compaixão, de alegria e de paz. Você vai brindar as suas emoções. Agora, se você for na mesma linha dela, vai ficar atrito. Fogo contra fogo não vai dar nada que presta. Mas se você seguir esse princípio, vai dar certo. E se você orar por todos aqueles que te perseguem, então quando você está seguindo o princípio, está seguindo o mandamento, você está seguindo Deus, tudo que você está fazendo é para Deus. A palavra diz que você tem que, tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Então você está no teu trabalho, você faça como se estivesse fazendo para Deus. Então você vai fazer como você está fazendo, como se estivesse fazendo para Deus, mas está fazendo para o seu patrão, mas aí você vai fazer bem feito, por quê? Porque você vai usar esse princípio, como se eu estivesse fazendo para Deus, com desejo de agradar a Deus. Por quê? Porque Deus é meu Salvador, porque Deus me ama, isso é fato. Todos me abandonam e até a minha família pode me abandonar, mas o meu Deus não me abandona. Então, tudo que eu faço, estou fazendo como se estivesse fazendo para Deus. Então você começa, você não mente, você não rouba, você não xinga, você não maltrata. Então, impossível alguém te maltratar. E se te maltratar, vai ser o inimigo, né? Porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e os anjos, os demônios, em lugares até celestiais, né? E aí
essa briga em oração, a gente vai vencer. Por quê? Porque essa briga já não é mais nossa, né? Lá no rei Josafá, Deus falou para ele, essa briga não é sua, essa peleja não é sua, é minha. E aí ele pegou e fez o quê? Ele contratou todo mundo, colocou todo mundo de joelho, de jejum, se humilhou na pó e na cinza, e quando Deus falou, essa peleja não é sua, ele falou, então tá bom, nós não vai pegar nenhuma espada, nós vamos louvar. E contratou os levitas, colocou os levitas e foram, e quando chegaram estavam todos mortos. Por quê? Porque Deus tinha desbaratado todo aquele povo, aquele exército inimigo, e ali mais de 3 dias eles ficaram pegando os despojos e foi grande vitória. Por quê? Porque eles acreditaram no Deus e o Deus pelejou por ele. Então, se a batalha não é sua, não se preocupa. Se você está fazendo certo, se você está seguindo o princípio, se você está obedecendo a Deus, se você está sendo cristão de verdade, e quando ainda assim vem afronta, vem batalhas em cima de você, opa, Deus, está nas tuas mãos. E aí quem vai pelejar vai ser Deus. E se quiserem continuar, Deus ele quer que todos se arrependam, quer que todos se arrependam do seu mal para que ele o perdoe. Mas se não quiserem se arrepender, vai se ver com Deus. E quem pode com a mão de Deus? Eu desejo que todos sejam salvos. Eu tenho hoje chorado pelo pecado das pessoas, principalmente os próximos. Quero que todos cheguem nesse mesmo conhecimento e que conheçam o Deus da nossa salvação. Isso é bênção, isso é bom. Então, interpretado aqui, isso aqui, e se você não tiver dúvida, pode me consultar, pode, porque a gente vai discutir e é gostoso entender a palavra de Deus, é gostoso a gente falar do amor de Deus. Então vamos eliminar essa parte aqui de Hebreus 11:6, também o Hebreus 11:1 e o Oséias 11:3. Daqui a pouco a gente já pode apagar o quadro e fazer nova lição aqui, que vai ficar para um tempo quando Deus quiser que eu compartilhe. E também vamos terminar aqui, como eu disse, em Romanos 10:17. Pode pegar sua Bíblia e conferir. Então você perguntou, como eu faço para ter fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê, né? E sem fé eu não vou receber os presentes de Deus, o galardão, não vou chegar até Deus, não vou ir para a eternidade. Eu preciso acreditar que Deus existe, eu preciso acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que veio a essa terra e morreu e verteu o seu sangue por mim. Eu preciso reconhecê-lo como meu Salvador, preciso confessar, preciso me batizar e preciso seguir ele em princípios, mandamentos e na doutrina e transformação de vida, ou seja, um nascer de novo. Eu preciso deixar ele me transformar. Então, e aí como é que eu faço para ter fé? Apóstolo Paulo respondeu em Romanos 10:17. Tá aqui, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então eu preciso ler a Bíblia. Eu pego a Bíblia e abro aqui e estou lendo. Então eu leio para os meus ouvidos ouvir, e aí eu estou alimentando a minha fé. Ou eu vou para a igreja, ouço pregação, ou eu abro no YouTube e ouço pregação, estou alimentando a minha fé. Agora, se você não consulta no livro milenar, que é o Manual do Ser Humano, você corre o risco de chegar numa igreja e não é que eu estou falando mal, mas é que existe. E a Bíblia mesmo já fala, cuidado com os falsos profetas no final do tempo. E naquela época, ele falava no final do tempo, mas naquela época já existia pessoas que pregavam heresias, pessoas que distorciam a palavra de Deus, tá? Tiago 1,5 diz, se tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele vai dar com abundância e não vai lançar em rosto. Mas peça sem duvidar. Porque se você pedir a Deus sem duvidar, vai acontecer. E ele vai te dar sabedoria para você entender a palavra dele. Porque não existe mistério. Isso aqui está tão claro. Como é que eu aumento a minha fé? A minha fé eu aumento em ouvir a palavra de Deus. Tem outra interpretação para isso? Não tem. Não existe. A fé é aumentada. Eu preciso de fé. E a fé tem que ser de tal maneira que eu acredite, de verdade, a crer sem duvidar. Fé inabalável. E como é que eu aumento a minha fé? Em Romanos 10:17, você pode abrir sua Bíblia, seja a versão que for, vai estar escrita essa palavra. Não tem outra interpretação. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então,
eu leio Gênesis, eu leio Êxodo, eu leio Juízes, eu leio Salmos e vou lendo, vou lendo. Pode fazer um teste, a sua fé vai começar a aumentar. Eu vou começar a ver as histórias, eu vou começar a ver os milagres, os prodígios, como Deus opera no passado, como Deus opera hoje, como Deus vai operar amanhã. Eu sou fruto de milagre e sou prova viva de milagre. Então, quer dizer, se eu contar meu testemunho, você vai aumentar a sua fé. Por quê? Porque eu sou prova viva de que o milagre aconteceu. Existe documentário, existe pessoas que testemunham, existe o Espírito Santo que testemunha que eu sou prova viva disso. Dos meus testemunhos, que eu não vou contar hoje, mas se você quiser eu te conto. Aliás, eu tenho vídeos no YouTube que conta. Então, eliminamos mais esta. E eu sou grato porque você ficou até aqui. E quero te abençoar. Quero te abençoar com a paz que excede todo entendimento no nome de Jesus. E que o Senhor alcance a sua vida, alcance a sua mente, alcance o seu coração. E que você possa ser abençoado. Que você, mulher, que você, homem, que você, criança, que você, adolescente, possa começar a examinar no manual seu. Começa a entender a que você veio, que propósito, o que o Deus deseja de você. Porque para mim tem uma missão, para você tem outra. Deus já te viu no futuro. Ele sabe como você vai terminar. Mas depende de você querer que Ele escreva ou reescreva a sua história. Então, reflete nessa palavra, ore a Deus, louve a Deus, adore a Deus, siga princípios, siga mandamentos, leia a palavra. Tá difícil, busca ajuda, tá? Eu disponibilizo meu WhatsApp, disponibilizo de coração para poder orar por você, interceder por você, te abençoar com a palavra que cura, liberta, salva, restaura. Depois a gente vai ter mais estudo, vamos estudar quem escreveu a Bíblia, tá? Ainda nesse fechamento desse quadro aqui. Hoje já avançamos um pouquinho e eu louvo a Deus pela sua vida, tá bom? Seja abençoado em nome de Jesus.